Boa noite aos nossos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, a todos os que estão acompanhando a live e os que não estão também. Bom dia, boa tarde, porque eu não sei que hora que vai chegar na sua casa, mas eu espero que chegue com carinho, com amor. Nós estamos fazendo essa live devido à epidemia do Covid-19, o coronavírus, que é mais conhecido, né? Então, hoje eu quero falar sobre um assunto a qual eu estava orando. As minhas mensagens normalmente elas não vêm por intermédio da oração, quando eu estou ali com os joelhos no chão. Normalmente ela vem no carro, estou dirigindo, aí Deus solta um tema, ou eu estou deitado na cama, aí Deus fala comigo. Mas essa semana eu estava de joelhos dobrados e o Espírito de Deus me deu uma palavra. Quando eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra, porque eu quero passar na live. E o Espírito de Deus, ao abrir a minha Bíblia, ele me levou ao livro do profeta Zacarias. Esse é um profeta conhecido como messiânico, porque ele falou bastante sobre o advento da vinda de Jesus, da primeira vinda, do final dos tempos. Ele falou sobre a nação de Israel, um povo que iria se encontrar com Deus ainda, e é sobre isso que eu quero aqui ler hoje e estar com vocês. Então, vocês que têm Bíblia e que vão me acompanhar nesta noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 12 e no versículo do número 10. Aleluia! E vamos juntos fazer parte desse momento. Pai do Senhor Fernando, Levita André, enquanto você procura aí, capítulo 12, versículo 10. Saudade sem canção. A Gislaine, abençoada. Pai do Senhor, manda um abraço para a mãe. Fala para ela que nós estamos aqui orando por vocês, tá? Em nome de Jesus. Está escrito assim, ó: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, o profeta Zacarias ele está dizendo sobre Jesus. Quando fala que chorarão, plantearão, é chorar como se chorasse pelo primogênito, ou seja, está falando chorarão como se tivesse a perca do filho mais velho. Seu primogênito seria, no caso, né? Então, esse choro a qual o profeta Zacarias está se referindo, ele não está se referindo um choro agora, ele está se referindo um choro futuro. O profeta Zacarias, para quem não o conhece, ele é um profeta qual ele vive após o exílio, ou seja, tiraram o povo de dentro do cativeiro de Nabucodonosor, que já não era mais Nabucodonosor, era Dário, o rei Ciro, como todos conhecem, não vou entrar em detalhe. E após ele estar ali junto com o profeta Joel, junto com Zorobabel, Ageu e outros que proferiram, contemporâneos da mesma época, eles começam a ter as suas visões, e dentro dessas visões eles começam a ver o futuro, um futuro a qual mostraria algumas verdades
a qual pessoas ainda não sabiam a realidade delas, porque toda profecia ou visão sempre é para o futuro, nunca é para o passado. Então ele mostrava a vinda de Cristo. Ele mostrava que o que Isaías lá atrás, antes deles entrar no cativeiro, tinha profetizado iria acontecer, o que em Gênesis 3,15 tinha sido profetizado pelo próprio Deus, iria acontecer ainda, independente de ter sido escrito por Moisés. A revelação foi de Deus. Então, olhando para todos esses momentos de visões a qual eles tiveram, ele vem mostrar nesse capítulo que Deus derramaria, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Então ele estava falando de Jesus que viria, mas ele continua dizendo que haveria muito pranto, muito choro. E esse pranto e esse choro que iria haver era pelo arrependimento da rejeição. E que rejeição é essa? Olhando para o que eu estava estudando hoje à tarde, existe uma rejeição muito forte, uma rejeição aguda quando Jesus veio sobre essa terra. Jesus, ele entrou dentro de um cenário que a política era dominada por Roma, a religião era dominada pelos judeus, e todo o cenário econômico que existia naquela época era dominado por Roma, a filosofia dos gregos. Então, quando Jesus ele chega para detonar, para mostrar que não era aquilo que eles estavam vivendo. E quando ele chega, ele é aceito por causa dos milagres, mas ele é rejeitado pela nata, pelo aquele povo a qual ele veio, a qual ele morreu, a qual ele deu a sua vida. Esse povo o rejeita, mas essa rejeição, ela não partiu de dentro do coração daquele povo, mas sim do coração de Deus, e nós vamos entender agora. Eu queria que você também abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, ou melhor, a carta a qual Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao versículo 28. Romanos 25, 11, capítulo 11, 25 ao 28, para que vocês entendam, para que nós venhamos entender que essa rejeição, ela não nasceu de dentro do coração deles, mas sim foi Deus quem criou esta rejeição. Gabriela, Pai do Senhor, Bruninha, vamos ler então Romanos capítulo 11, 25 ao 28. Está escrito assim, ó. Deixa eu achar primeiro, né? Estou em Coríntios aqui. Achei. Está escrito assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumas de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, vamos no 28, assim que quantos aos evangelhos são inimigos por causa de vós, mas quanto a eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Eu queria que você entendesse. Deus permitiu o endurecimento. Só que Deus fez uma promessa. E essa promessa que Deus fez é irrevogável. Como os dons são irrevogáveis, a promessa de Deus para Israel também é irrevogável. Como Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não aceitasse o que Moisés estava dizendo, e Deus não fez isso porque ele é mau, Deus fez isso porque ele sabia que Faraó não iria aceitar de qualquer maneira, e ele precisava mostrar para todo o reino do Egito e para todos os judeus que estavam ali, que até então não tinham um nome, mas era um povo conhecido,
que ele era o único Deus verdadeiro a qual deveria ser adorado, assim Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido o endurecimento do coração daquele povo, eu e você não estaríamos aqui hoje. Nós não somos judeus, nós somos gentis. E como um povo gentil, a qual nós somos, nós precisamos entender todas essas profecias que vêm desde Gênesis, caminhando até Malaquias, e vem sendo revelada para João, não o Batista, mas o João, o apóstolo do amor, e vem sendo declarada para mim e para você, que o fim está próximo. Nós não conseguimos entender isso ainda, porque em tempo de coronavírus, de Covid-19, muitos ainda estão brincando com narguile, com drogas, com prostituição, com coisas que não dão ênfase para o que está escrito na palavra. Para você que não tem conhecimento ainda, a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para nos abençoar, mas também ela tem milhares de correções, a qual nos traz a evidência de que Jesus, ele não deixará de cumprir o papel dele dentro dessa terra, que é morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, ir nos preparar lugar, mas voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. E eu queria que você meditasse muito nisso que eu estou falando aqui agora, porque olhando para Romanos 11, 25 até o 30, o versículo 30, nós lemos até o 30, nós vemos isso, o endurecimento do coração, porque Deus tinha um projeto futuro, e você vê ali dizendo que enquanto não chegasse o limite do povo que seria salvo, eu queria abrir um parênteses aqui para você entender. Deus tem te dado a oportunidade, não só para você, mas para os 4 cantos da terra. Deus tem dado a oportunidade para a China, Deus tem dado a oportunidade para a Itália, Deus tem dado a oportunidade para a Espanha, Deus tem dado a oportunidade para o Irã. São os países que estão mais sendo afetados. Deus está dizendo, pelo Covid-19, pelo coronavírus, eu estou voltando. Só que o Covid-19 ou o coronavírus, ele veio aparecer agora. Antes do Covid-19, H1N1 veio, H1N2 veio a peste negra, veio a gripe espanhola, e veio muitas doenças, veio maremoto, terremoto. O Brasil nunca teve isso e começou a ter. Veio as enchentes. Veja Santos. Em Santos o que aconteceu? Que desceu tudo lá, e alagou, morreu gente. É tudo Deus anunciando: ei, acorda, eu estou às portas voltando. Só que olhando para o texto a qual Zacarias escreveu, nós vemos da seguinte maneira sendo escrito, para que nós viéssemos ter um despertamento. E dentro do despertamento a qual Deus quer trazer para mim e para você, nesse capítulo de número 10, capítulo número 12, versículo número 10, nós vemos um choro. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad e Rimon, no vale do Megido. Quando Zacarias pronuncia, Zacarias está fazendo uma comparação. O rei Josias, em uma certa feita, quis comprar uma briga de um reino a qual estava sendo atacado pelo Egito. Um homem conhecido, um imperador conhecido como Neco, me perdoe. E Neco recebeu uma ordem de Deus, sendo ímpio, recebeu uma ordem de Deus dizendo que tinha que atacar o povo, que também era povo de Deus. Só que tinha aquela divisão entre os samaritanos e o outro povo. Então Josias, ele assume uma posição querendo comprar a briga. Mas Neco se apresenta para Josias e diz assim: não vá, porque Deus me deu esse povo nas mãos. Mas ele não ouve e acaba morrendo, e ouve esse choro todo, esse planto, porque era um rei sábio, um rei que tirou poste ídolo. Não vamos entrar em detalhe da história, mas um rei que tirou poste ídolo, fez o nome de Deus ser glorificado, e eles tiveram uma perca tremenda. Então será considerado parecido, porque eles vão ver que o tempo todo eles tiveram a oportunidade de aceitar Jesus Cristo e eles não quiseram. Essa profecia a qual eu estou dizendo é para Israel, não é para você que é considerado gentil, mas eu quero trazer ela para você,
Porque se cumprir e Israel se converter e vir até aqui, é porque Jesus já voltou. E se Jesus já voltou, eu não vou mais estar aqui. A minha esposa não vai mais estar aqui. A igreja não vai mais estar aqui. Ou seja, hoje você tem uma igreja de porta fechada por causa de Covid-19. Hoje você tem uma igreja de porta fechada por causa do coronavírus. Está proibido abrir. O presidente Jair Bolsonaro até tentou abrir ela, dizendo que nós somos utilidade para o povo, como a farmácia, como o supermercado, mas criaram um decreto que não somos, então é para nós abrir as igrejas, como pastor de uma igreja qual eu sou na Terra, no Paraná. Eu tenho as portas fechadas e eu tenho pessoas que querem ir para a igreja, mas não conseguem. Ontem, para a glória de Deus, nós fizemos um culto ao ar livre no Monte Castelo, São Dimas, Jardim das Flores, ali é tudo esses três nomes, no mesmo lugar. E nós subimos em cima de uma laje, nós atingimos um número de mais de 100 famílias. Então foi mais de 500 pessoas, eu acho que alcançou muito mais. Ontem eu me senti como um pregador que prega em estádio de futebol, muita gente. Então eu senti muita presença de Deus ali. E nós, para a glória de Deus, tivemos uma alma que aceitou Jesus no meio da rua. Então nós vemos a sede do povo, porque o povo tem medo de morrer. O povo tem medo de morrer, mas não tem medo da vinda de Jesus. Porque se tivesse medo da vinda de Jesus, estava dentro da igreja. Não estaria nos bares bebendo cachaça. E é o tempo de nós falarmos a verdade. Porque o tempo da mentira, até hoje, que tem muita mentira vindo por aí, muitas pessoas que não querem dizer a verdade com medo de perder membros, mas eu não tenho medo de perder membros, porque os membros que Deus me dá é para me cuidar e falar a verdade, independente da fortuna que tem. Então, quando eu olho, nós vamos chegar nesse detalhe, quando eu olho para essa profecia e vejo tudo isso acontecendo, eu vejo a deficiência do povo. Porque quando nós subimos ali, fizemos aquele culto ao ar livre, começou a chegar velhas. Eu vou tirar a palavra velhas, tá? Idosas. Idosas que se aproximaram, pessoas que pararam para ouvir o culto ao ar livre. E nós vemos que Deus operou ali poderosamente, tremendamente. Eu senti uma unção tão grande em cima daquela laje. Os levitas que estavam com nós ali, o Rafael, o Alain e mais um irmão lá, que me foge o nome da cabeça agora, mas os levitas que estavam com nós ali, foi muito forte o que Deus fez ali ontem. Então eu também quero aproveitar essa live para chamar você que está me ouvindo para começar a fazer culto ao ar livre. O povo está com sede, a igreja está fechada. Não precisa você fazer movimentação de pessoa. Pega uma caixa de som, como eu fiz, pega um microfone, para num lugar bem alto, porque eu tenho a visão de parar em lugares altos para pegar o maior número de pessoas, porque o som ele vai pelo ar e ele alcança pessoas. Então ali eu preguei o evangelho. Faça a mesma coisa. Eu te desafio a fazer isso. Eu te desafio a tomar uma posição e convidar uma pessoa e tomar cuidado na hora do microfone. Por causa dessa doença, pode ser que você acabe pegando, mas eu acredito em Deus, mas também eu tenho a sabedoria de entender que eu tenho que fazer a minha parte, de cuidar das pessoas que estão do meu lado e cuidar de mim também. Então, eu não vou ser irracional, porque eu não sou um animal que não pensa, eu sou um homo sapiens, um ser pensante. Então eu queria compartilhar com você, não seja irracional. A Bíblia diz que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Você não pode não ter conhecimento, você tem que ter conhecimento para passar essas informações adiante e cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando ele disse essas coisas, Zacarias, ele estava dizendo sobre o que vai vir, o advento que está para acontecer, o movimento apocalíptico que ainda não aconteceu, porque Jesus está te dando tempo. Lembrando ainda que estas verdades proféticas que estão para acontecer, quando acontecerem, vai se cumprir a primeira carta a qual foi escrita por João. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Olha só que coisa tremenda que está escrito. Isso daqui vai acontecer para eles, porque para nós
já aconteceu, porque eles ainda não acreditam, eles acreditam que o pecado deles está sendo perdoado pelos animais a qual eles estão matando, seu sumo sacerdote, seu sacerdote lá dentro de Jerusalém, e toda aquela história que não é mentira, é verdade. Para eles é isso, porque Deus endureceu o coração deles. Então eles estão vivendo esse tempo, e nós estamos vivendo esse tempo que nós vamos ler agora, presta atenção. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantermos comunhão uns com os outros. Presta atenção que é muito forte esse texto. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você está entendendo o que Deus está falando? Se dissermos que não temos pecado, nós falamos que Ele é mentiroso. E o que tem de gente dizendo aí, eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, eu não roubo, eu não mato, eu nunca pratiquei o mal. Ei, Jesus veio na terra por causa de você, camarada. Acorda. Jesus veio na terra para te dar a vida eterna, para fazer você entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para mostrar para mim que nós nascemos debaixo do pecado. E o pecado a qual nós nascemos foi criado por Adão e Eva. Mas o segundo Adão apareceu, chamado Jesus Cristo. E a cédula que nos condenava foi cravada sobre a cruz, junto com Ele. E Ele desceu às profundezas, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18, e trouxe sobre si as chaves da morte e do inferno. Sabe para quê? Para dizer assim, eu vou, mas eu volto. Vou lhes preparar lugar. Porque quando eu voltar, eu quero que aonde eu estiver, você esteja junto. É você. Você que está me ouvindo. Ele quer que você esteja junto. Para quê? Porque existe um lugar novo, onde não haverá planto, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá morte, não haverá sofrimento. Enquanto nós estivermos aqui, no mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também temos a grande proeza de vencer como Ele venceu. Mas continuando, o que Zacarias estava pronunciando, Zacarias estava dizendo, vai chegar um tempo que não haverá mais tempo para mim e para você, porque o que ele estava dizendo era para o povo escolhido de Deus. Lembra dos dons? É irrevogável. Deus não volta atrás daquilo que Ele deu. Ele deu uma promessa para Abraão, dizendo que os filhos dele serão reconhecidos. Está chegando esse tempo, a qual a igreja vai ser arrebatada. Desperta. Acorda, igreja. Vamos continuar? Naquele dia haverá uma fonte, capítulo 3, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover os pecados e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Meu Deus, que coisa horrível, né? Para quem acredita nas coisas dessa terra, para quem acredita nos seus ídolos, para quem acredita naquilo que o homem criou. Ei, Jesus me trouxe hoje aqui, me deu essa revelação, não foi para que você viesse ter raiva de mim. Eu não vim aqui te atacar, eu vim aqui falar a verdade para você, porque como eu disse desde o início, este é um personagem conhecido como Zacarias, que profetiza em visão a qual ele tem, sobre um tempo que ainda não chegou. Sabe por que ainda não chegou? Por causa do amor de Deus pela sua vida.
Ele está olhando hoje para dentro do meu e do seu coração. E Ele está dizendo: o que você quer para o seu futuro? Vou ler de novo. Versículo 2: acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando? É o Senhor dos Exércitos. Está escrito na palavra dele: que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Veja que são 3 que será removido da terra: ídolo, profeta mentiroso e espírito imundo. Eu queria que você entendesse isso, porque essa profecia é para o futuro. Eu queria que você entendesse isso, você que ainda é preso na idolatria, você que ainda é preso em ídolos, você que tem uma prisão naquele carro que você comprou, porque ídolo não é só uma imagem de escultura. Você que coloca qualquer coisa acima de Deus. Você que não consegue ver que Deus é o seu Senhor e o seu Salvador, mas acredita no que os seus olhos podem ver. E esquece que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova daquilo que se espera. Você não precisa ver. Bem-aventurado é os que viram e creram. Mas 2 vezes, porque fala, mas mais bem-aventurado. Ou seja, 2 vezes feliz, porque bem-aventurado é feliz. É aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi Deus, mas eu creio em Deus. E eu acredito no arrebatamento da igreja, porque Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que voltaria, ainda não voltou. Então, como Ele é Deus e proferiu tudo isso, e tudo isso está acontecendo, eu acredito no arrebatamento. E eu queria te convidar a abandonar essa prática de ídolos. Antrocentrismo. Antrocentrismo é quando você coloca o homem como centro das coisas. Foi o homem que morreu por você? Não, foi Jesus. Então por que você se apega? Ter amizade é uma coisa boa, mas quando você coloca qualquer coisa na frente de Deus, você está jogando Deus de lado e dizendo: eu acredito mais nisso do que na tua palavra. Agora eu quero pegar os profetas. Sabe os profetas? Os profetas que gostam de ficar falando aquilo que os outros gostam de ouvir. Naquele grande dia você não vai existir, filho. Infelizmente, o texto: eliminarei da terra os nomes dos ídolos. Sabe, os nomes de ídolo, tudo será eliminado. E não haverá mais memória. Olha. E também removerei da terra os profetas. Aí você vai dizer assim: imagine, pastor, eles eram os profetas de Baal. Não. Está falando quem falava em nome de Deus. Assim diz o Senhor. O que eu ouvi de profecia, meu irmão, nesses 19 anos que eu estou na igreja, eu sei que algumas vão acontecer, porque algumas foram de Deus, existe um tempo. Mas o que eu vi de brincadeiras com profecias, e o pior de tudo, é uma raça de crentes que segue esses profetas, que se disser que o profeta está ali, ele deixa tudo e vai atrás porque ele quer receber uma profecia, mas ele não tem uma vida com Deus, ele não ora, ele não jejua, ele só quer ir em culto porque fulano vai estar lá. E o que eu vi de gente levantar esse ano dizendo em janeiro que esse era o ano profético, que era o ano de prosperidade, o ano de cura, o ano que Deus ia fazer e acontecer. E a minha pergunta é: e aí? E o coronavírus agora? A economia do Brasil vai cair.
E o que tem de profeta agora, se levantando dizendo, Deus me disse que vai fazer o coronavírus voltar, mas até agora o coronavírus só está aumentando. E o pico do coronavírus vai ser agora, do dia 5 ao dia 20. Cada dia que passa, o coronavírus está fazendo mais infectados e mais mortos no Brasil, a qual os profetas estão dizendo que o vírus vai voltar. E eu te pergunto, aonde está a verdade? É lógico que na Bíblia. Em quem mais você vai acreditar? Na palavra de Deus? Ou na sua ciência oculta, a qual você busca? Porque tudo isso é algo que vem da nossa criação, algo que vem lá de baixo, que vem nos acompanhando. Nós buscamos cartomantes, nós buscamos meios de locomoção para que a gente seja abençoado, e não precisa, só existe uma maneira para ser abençoado: obedecer a palavra de Deus, se esforçar. Esforça-te que eu te ajudarei, tende bom ânimo, esforça-te. Não é por métodos, não é por meio, não é dando dinheiro, não é fazendo barganha com Deus, não é ouvindo voz de qualquer um. Por isso que eu sou contra ovelha que não tem pastor. Ovelha que não tem pastor é bode. Ovelha que não tem cobertura é bode. E Deus não vai arrebatar bode, Deus vai arrebatar ovelha. E se você é bode e está me ouvindo, começa a ser ovelha, se arrependa. Porque essa profecia é para vir ainda, não aconteceu, mas chegará o tempo que ela vai acontecer. E a minha pergunta é, aonde você estará? Porque quando ela acontecer, ele virá para os de Jerusalém. A igreja será tirada e quem vai ficar é você. Mas eu quero profetizar que não é você. Eu quero profetizar que você vai subir, porque você vai se arrepender. Você vai deixar os ídolos. Você vai parar de correr atrás de profeta. Você vai começar a estudar a Bíblia. Você vai buscar uma igreja a qual tem alguém que é cobertura espiritual sua, que tem discipulador, que tem pessoas que têm escola dominical, que tem ensinamento. Ei, sai desses lugares que não ensinam. Sai desses lugares que só fazem movimento. Movimento não leva ninguém para o céu. É momentâneo o que você está sentindo ali, porque poder de Deus causa arrependimento, poder de Deus causa vontade de ser mais santo, de ser mais sincero, de ser mais forte naquilo que eu estou exercitando. Vamos lá, para nós encerrarmos aquilo que eu quero falar, porque eu já estou falando há 33 minutos, mas está gostoso porque eu estou sentindo a presença de Deus poderosamente aqui. Para nós entendermos o que Deus está dizendo no versículo 3 do capítulo 3, ele diz assim, ó, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverá, porque tens falado mentira, em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão, ou seja, o matarão, quando profetizar. E a minha pergunta para você agora é, o seu pai e sua mãe têm coragem de te matar? Olha o que o texto está dizendo, porque vai chegar o tempo, mais uma vez eu vou dizer, que a igreja vai ser retirada, o povo de Israel vai ter a oportunidade, porque o anticristo vai aparecer, criando uma falsa paz, e dentro dessa falsa paz ele vai tentar ludibriar o mundo com uma só moeda, vai tentar criar o ecumenismo, uma só religião, e vai tentar mostrar para o mundo que ele é o cara. Só que Israel não vai se dobrar. Eu acredito no arrebatamento antes do período da tribulação. Eu não acredito que eu vou estar na tribulação. Eu acredito que eu vou estar no céu junto com Deus, por isso que eu estou falando assim. Então, eu queria que você pensasse agora, por que esse sentimento humano foi transpassado para os seres humanos aqui dentro da terra, da igreja de Cristo? Nós estamos falando aqui de antropoformismo. O que é, pastor, o antropoformismo? Senão
dar características humanas a seres inanimados, deuses, animais, e não só características humanas, mas sentimentos, emoções, pensamentos, ações, comportamentos humanos, para que as pessoas venham ver que Deus não é esse Deus maldoso, não é esse Deus ruim. Deixa eu te explicar uma coisa. O antropoformismo foi criado pela filosofia. Só que antes da filosofia entender o antropoformismo, Deus já tinha criado isso tudo. Porque como que você vai entender que Deus tem poder, que o braço de Deus está estendido, que Deus tem o mundo nas palmas das suas mãos? Como que você vai entender se não existe o antropoformismo? Como você vê Deus? Muitos vê Deus em cima de um trono, de cabelo branco, de olhos como chama de fogo, como está escrito em Apocalipse, a qual ele se apresentou para João. E por que ele se apresentou para João dessa maneira? Porque o povo precisava entender que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Deus não tem braço, não tem perna, não tem cabeça. Deus é muito maior do que braço, perna e cabeça. Para que eu e você viéssemos entender e não ficássemos boiando no mundo da lua, Deus se apresenta para mim e para você assim, através do antropoformismo. Só que o que o povo não entende é que Deus não trabalha com sentimento humano. Sabe aquele sentimento quando você vê um morador de rua jogado na rua, e quando você vê alguém que está sofrendo, que cometeu suicídio, você diz assim: ai, coitadinho. Deus não olha desse jeito. O olhar de Deus é outro. O olhar de Deus é que Ele está dando a oportunidade. O olhar de Deus é que Ele está abrindo a porta. Ele está dizendo: a porta é estreita, a porta não é larga e as pessoas não estão ouvindo. Olha o que o profeta disse para o futuro. Olha o que Deus fez na Bíblia. Não teve os anjos como seres a qual não deveria ser punido, mas antes os puniu. Se Ele fez isso com anjo, não vai fazer isso comigo e com você? Para você ver que Deus, apesar de o antropoformismo existir, Ele não usará os sentimentos a qual foram dados para coisas inanimadas, deuses e animais nessa terra, para tentar demonstrar uma maneira de informar aquilo que quer passar para nós. Ele não usará esse sentimento, a qual muitos acreditam que Ele usará. Eu passo por situações como um evangelista de dentro do presídio, como um pastor de dentro de uma sociedade, e eu já ouvi na minha cara: mas se Deus fosse tão bom assim, Deus não condenaria. Que Deus é esse que não aceita? Não preciso dizer, né? Mas se Deus é, por que e quantas coisas que vêm sendo dita dentro desses anos? Se Deus realmente é Deus, por que Ele não muda o mundo? Se Deus realmente é Deus, por que Ele não muda a história do povo? Billy Graham, certa feita, a filha dele, certa feita foi confrontada na escola dentro dos Estados Unidos, e o confronto que existiu entre ela e a pessoa que estava lhe confrontando é: se Deus existe, por que o nosso país está do jeito que está, em guerra? E ela respondeu: em 1980, os Estados Unidos recebiam Deus de braço aberto, era ensinado dentro das escolas. Vocês tiraram Jesus de dentro das escolas, vocês quiseram seguir o segmento de vocês, vocês esqueceram quem Deus era, e agora vocês querem cobrar que Deus tem que ser misericordioso. E eu tenho uma notícia: ela não estava errada, ela está certa. Mas uma coisa é certa: dentro dos Estados Unidos, se tiver acontecendo guerra, dentro de Irã, se tiver acontecendo guerra, dentro de Jerusalém, se tiver acontecendo guerra, na China, na Rússia, no Brasil, se tiver acontecendo guerra, a misericórdia de Deus é com todos. É só a pessoa querer se arrepender, mas as pessoas não querem. As pessoas preferem ficar presas dentro da sua filosofia, dentro da razão de viver, dentro do seu achismo, dentro do seu egocentrismo, dentro de tudo isso.
para ter uma justificativa de não querer Deus. Mas eu estou aqui, através da palavra de Deus, a Bíblia, e eu estou lhes relatando o que o Espírito de Deus colocou dentro do meu coração. O pai matará o filho, e não haverá sentimento de pai para filho. O sentimento a qual vai existir era o de Abraão, obedecer a Deus acima de todas as coisas, dando o seu filho Isaque como sacrifício vivo, até Deus falar, chega, não é isso, Abraão. Entenda, sentimento nenhum haverá naquele grande dia, senão um julgamento. E Deus está chamando você, está dizendo, eu te amo, eu tenho uma obra na tua vida, esse dia ainda não chegou, vai chegar, eu estou batendo as portas. Talvez você ouça essa mensagem e você tente até ligar para mim, porque o meu telefone está no Facebook, e talvez eu não te atenda. E se eu não te atender, eu queria que você entendesse, eu já não estou mais nessa terra, eu fui para a glória junto com Deus, e eu queria encontrar você lá, e eu queria que você perdesse essa filosofia de que Deus é amor. Deus não é só amor, Deus é justiça, e o que vai te condenar naquele grande dia não é Deus, mas sim a sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus está dizendo, eu cumprirei cada vírgula. Ainda que você ache que a minha palavra é escrita pelo homem, eu vou cumprir cada uma delas, porque ela é inspirada pelo meu Espírito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Jesus, capítulo 14, capítulo 1 do Evangelho de João. Leia lá, e depois você vai entender o que eu estou falando. Para mim concluir, terminar o que eu falei aqui até agora. Não dê características humanas a Deus. Deus só permitiu a Bíblia ser escrita da seguinte forma, para que você viesse entender. E o exemplo para mim encerrar é o de Apocalipse, quando Deus fala que vai vomitar os mornos, que preferia que fosse frio ou quente, mas os mornos vomitaria. Por que Deus falou dessa maneira? Ele usou uma maneira de o povo entender, porque o povo vivia ali numa região vulcânica, e quando eles iam beber água, a água descia pelo vulcão e chegava morna, e quando eles bebiam, eles sentiam vontade de vomitar. Deus estava dizendo, vou eu fazer do mesmo jeito, porque vocês não querem me obedecer. Não estou aqui para te condenar, torna a dizer. Estou aqui para que você tenha um compromisso com Deus de verdade. Larga a mão de ser profeta da mentira. Larga a mão de adorar ídolos. Larga a mão de buscar necromante, cartomante, porque tudo isso é espírito imundo. O diabo está se escondendo atrás de tudo isso daí. Essa profecia torna a dizer, é para Jerusalém, é para o futuro, mas no meio desse futuro está você, gentil. Você não é de Jerusalém, você não é judeu. Então acorda, porque Deus tem uma obra com você. Eu quero fazer uma oração, e eu queria abençoar a sua família, o seu lar, a sua história, para que o teu nome venha a ser glorificado. O nome de Deus, tá? Não o seu. Vamos orar então. Querido Deus, diante da tua presença, esta foi uma revelação a qual o Senhor nos deu, a qual o Senhor deu para Zacarias em visão, ó Pai Celestial, após o exílio, ó Deus da glória, onde o Senhor mostrou o que aconteceria com Jerusalém. Mas eu entendo, ó Deus da glória, que no meio do percurso de Jerusalém estamos nós, ó Pai, dentro desta oportunidade, pelo endurecimento do coração, a qual o Senhor permitiu em Jerusalém, para que Jerusalém viesse dar a oportunidade para mim e para a igreja, que o Senhor venha nos despertar, para parar de brincar de ser crente, ó Deus da glória, porque nunca foi tempo de brincadeira, nunca foi tempo de brincar, sempre foi tempo de verdade. Porque o amanhã não nos pertence, devemos viver o hoje como se não houvesse o amanhã, Pai Celestial. Porque hoje é hoje, amanhã é amanhã.
E por isso eu quero te pedir, ó Deus da glória, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor opere os seus sinais, o seu prodígio e a tua maravilha, porque o Senhor tem compromisso com a tua palavra. O Senhor não tem compromisso com os seus profetas, mas o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Se a tua palavra, Deus da glória, está na boca do teu profeta, e o teu profeta profetiza aquilo que o Senhor manda, o Senhor tem compromisso com ele. Mas essa chocarrice, brincadeira que está havendo no nosso país, para agradar pessoas, ó Deus da glória, ela tem que cair por terra, Deus da glória. Que o Senhor desperte a igreja e crie dentro da igreja um sentimento, ó Deus da glória, de amor pela tua obra. E não, ó Deus da glória, um sentimento a qual as pessoas achem que o Senhor no futuro terá misericórdia da vida deles no arrebatamento da igreja e que o Senhor lhes dará uma nova oportunidade, Deus da glória. Que eles acordem, ó Deus, porque se o sacrifício da cruz do Calvário não é suficiente para que eles tenham um despertamento, ó Deus da glória, eu não sei mais o que vai ser, mas eu acredito que por intermédio da verdade, a verdade que liberta, a verdade que mostra a porta estreita, o Senhor criará oportunidades e trilhará caminhos genuínos dentro da vida daqueles que estão nos ouvindo esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tá? Obrigado. Tamo junto, orem por mim, orem pela minha esposa, que eu sei que é árduo tudo que nós fazemos, em nome de Jesus, amém.